Visando a Copa do Brasil, Zubeldia deve escalar um São Paulo misto para enfrentar o Vitória. Com jogadores suspensos e no departamento médico, o treinador pode optar por um time alternativo. Desfalques importantes. Neste domingo 25, o São Paulo enfrenta o Vitória no Morumbis, às 18h30, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será transmitido em tempo real pelo Bolave Brasil. Zubeldia terá problemas para escalar a equipe, já que o técnico não terá à disposição o atacante Luciano e o meia Rodrigo Nestor, expulsos no clássico contra o Palmeiras. Mais 4 jogadores entregues ao departamento médico completam a lista de desfalques. Pablo Maia, cirurgia na coxa esquerda, Alisson, cirurgia no tornozelo direito, Ferreira, lesão na coxa esquerda e Patrick, fratura na clavícula direita. Provável escalação. Além disso, Zubeldia ainda deve poupar algumas peças da equipe titular contra o Vitória, pensando no jogo contra o Atlético Mineiro na quarta-feira 28. Pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, uma provável escalação para enfrentar a equipe baiana tem Rafael, Ferraresi, Arboleda e Sabino, Moreira, Marcos Antônio, Galopo e Michel Araújo, Eric, Wellington Rato e André Silva. Com esse time, Zubeldia deve apostar em uma linha de 3 na zaga com 2 alas abertos. Galopo e Marcos Antônio devem fazer a dupla de meio, com Eric chegando mais à frente. Ânimo renovado. Atualmente, o tricolor é o 6º colocado do Brasileirão, com 38 pontos em 23 partidas disputadas. A equipe está com ânimo renovado após eliminar o Nacional, do Uruguai, pelas oitavas de final da Libertadores. Izquierdo está estável e esposa do zagueiro manda recado: rezem por esta família. Os dois tiveram uma filha há 8 dias. Ela não viajará para o Brasil, onde o zagueiro está internado. O que aconteceu com Izquierdo? Na noite da última quinta-feira 22, o zagueiro Izquierdo deixou seus companheiros de Nacional preocupados. O jogador desmaiou em campo em confronto contra o São Paulo. Ele precisou deixar o Morumbis de ambulância e está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O defensor sofreu uma arritmia cardíaca e segue em observação. De acordo com o presidente do Peñarol, Izquierdo não teria sofrido um infarto. Agora o jogador segue internado e é avaliado minuto a minuto. O recado da esposa: Izquierdo segue em observação na unidade de terapia intensiva, UTI, e seu estado de saúde ainda gera preocupação. Alguns líderes do Nacional ficaram no país para acompanhar a situação do atleta. Neste sábado 24, Selena, companheira de Juan Izquierdo, emitiu um breve comunicado e pediu mais orações para o zagueiro. O casal teve um filho há 8 dias. Por favor, rezem por ele, orem, mandem forças e boas energias. Joama precisa da gente. Sei que ele é muito querido e todos estamos desejando que passe esse momento. Em casa, o esperam sua filha de 2 anos e seu filho de 8 dias. Ele tem muito a viver. Rezem por ele, disse. Como está o jogador? Na partida contra o São Paulo, ele chegou a acordar. Porém, voltou a desmaiar e precisou ser sedado antes de entrar na ambulância. O Nacional emitiu uma nota. Situação de Juan Izquierdo. De acordo com a informação trazida pelos médicos do Hospital Albert Einstein de São Paulo, Juan se encontra estável de sua arritmia cardíaca. Permanece sedado na CTI, onde continuará sob observação, no mínimo, pelas próximas 72 horas, escreveu o clube. Bobadilla recebe contato da Europa e São Paulo topa realizar venda em dezembro. Na última quinta-feira 22, o volante foi um dos heróis da classificação às quartas de final da Libertadores. Notícias do São Paulo. O meio-campista Damian Bobadilla teve que tomar uma difícil decisão há cerca de um mês. Ele seria convocado para defender o Paraguai nos Jogos Olímpicos de Paris, mas por necessidade do elenco ficou no São Paulo. Na última quinta-feira 22, o volante foi um dos heróis da classificação às quartas de final da Libertadores. Ele anotou o gol que abriu os caminhos para uma vitória de 2-0 diante do Nacional Uru, no Morumbis. Bobadilla era um dos nomes que integravam a lista do técnico Carlos Jarasaguier. Ele, porém, permaneceu no clube tricolor a pedido da comissão técnica de Luiz Zubeldia. Seu destaque chama a atenção do futebol europeu. Segundo apurou o Bolave Brasil, Bobadilla recebeu algumas sondagens do futebol europeu, mas nenhuma proposta oficial. Em contato com o staff do jogador, foi confirmado procura de informações vindas principalmente da Espanha. Sua multa está em 30 milhões de euros, 186 milhões de reais na cotação atual, e o São Paulo tem 60% dos direitos do jogador, acordados no início deste ano, quando essa diretoria comprou o paraguaio do Cerro Porteño.
Uma venda nesta janela está fora de cogitação, mas pode acontecer no fim do ano, já que o clube precisa bater a meta de vendas. A direção estipulou R$ 174 milhões em negociações e até o momento conseguiu algo próximo a R$ 80 milhões. Convocação. Bobadilla foi convocado pela seleção do Paraguai para os jogos das eliminatórias contra o Uruguai, no dia 6/9, e o Brasil, no dia 10/9. 2 dias depois do confronto contra a seleção brasileira 12/9, o São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Zubeldia aposta muito na evolução de Bobadilla. Existe o que pela adaptação e minutos seguidos somente agora, ele tem uma margem bem grande para crescer no São Paulo. Expectativa muito grande com camisa 21. Estado clínico de Juan Esquierdo, zagueiro do Nacional Uru, piorou após jogo com São Paulo. O pai e a mãe do atleta estão em São Paulo e a esposa do jogador não pode vir, pois cuida do filho deles de 8 dias. Notícias do São Paulo sobre Esquierdo do Nacional. O zagueiro Juan Manuel Esquierdo do Nacional Uru, que saiu de campo em uma ambulância na partida contra o São Paulo, sofreu uma parada cardíaca já fora do Morumbis na última quinta-feira 22. A informação foi divulgada pelo clube através de um boletim médico publicado nas redes sociais, em parceria com o hospital israelita Albert Einstein, local para onde o atleta foi levado. Segundo o jornalista Flávio Prado, o estado clínico de Juan Esquierdo, jogador do Nacional, piorou. O pai e a mãe do atleta estão em São Paulo e a esposa do jogador não pode vir, pois cuida do filho deles de 8 dias. Piorou o estado clínico de Juan Esquierdo, jogador do Nacional, que caiu no campo no jogo contra o São Paulo. O pai e a mãe do atleta estão na cidade. A esposa não pode vir, pois cuida do bebê deles de 8 dias. Uma tristeza, escreveu o jornalista. Laudo médico de Esquierdo. A nota publicada pelo Nacional ainda na tarde desde sábado 24, revela que o hospital iniciou manobras de ressuscitação cardiopulmonar, incluindo o procedimento de desfibrilação, tendo o paciente retornado à circulação espontânea. Além disso, informou que Esquierdo está sedado, em ventilação mecânica e cuidados intensivos neurológicos. O atleta sofreu uma arritmia e caiu no gramado do Morumbi na segunda etapa da partida válida pelas oitavas de final da Libertadores. Após o susto, os jogadores em campo chamaram os médicos do Nacional. Na sequência, a ambulância entrou em ação e retirou Esquierdo. De acordo com o próprio hospital, o fato dele ter sido rapidamente atendido foi crucial. O paciente Juan Manuel Esquierdo Viana foi admitido no hospital israelita Albert Einstein no dia 22 de agosto de 2024, às 20h55, em parada cardíaca, de início indeterminado secundária a uma arritmia. O hospital iniciou imediatamente manobras de ressuscitação cardiopulmonar, incluindo o procedimento de desfibrilação, tendo o paciente retornado à circulação espontânea. Desde então, Juan está internado na unidade de terapia intensiva sedado, em ventilação mecânica e cuidados intensivos neurológicos, diz a nota. Napoli faz jogo duro e dificulta a liberação de Mário Rui ao São Paulo. Postura do clube italiano deixa tricolor paulista pessimista. Bom momento. Vivo em todas as frentes na temporada 2024, o São Paulo vem de uma classificação importante na Copa Libertadores da América. O tricolor paulista venceu o Nacional Uru por 2-0 na última quinta-feira 22 e garantiu sua vaga nas quartas de final. Contudo, as celebrações pela classificação tiveram de ser adiadas. Juan Esquierdo, jogador do Nacional, está internado em UTI e seu estado de saúde tem sido atualizado pelo clube uruguaio. Mário Rui, vem ou não? Após desistir de uma investida por Alex Sandro, que está indo para o Flamengo, o São Paulo tentou fortemente a contratação do lateral esquerdo Mário Rui, do Napoliita. Contudo, o colega André Hernan trouxe uma informação que pode frustrar a torcida do São Paulo. De acordo com a publicação, o Napoli está fazendo jogo duro para liberar o atleta português. Diante deste cenário, a notícia que chega é que o clima nos bastidores do São Paulo sobre a contratação de Mário Rui é de pessimismo. O clube já havia alinhado os detalhes do acerto com o jogador, ficando pendente a negociação com o Napoli.